a dúvida e o milagre. Como reagimos quando nossas orações não são respondidas? Como nós posicionamos diante do silêncio de Deus? Existem pessoas que passam meses, anos e décadas pedindo a Deus algo de suma importância, mas nem sempre o Todo-Poderoso responde. Nós, os que nascemos em um lar cristão, somos ensinados desde a tenra infância que temos que pedir a Deus em oração, pois Ele é fiel para cumprir o que desejamos. Aprendemos nas escolas dominicais que a fé é a certeza das coisas que esperamos e o firme fundamento das coisas que não vemos. Aprendemos que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas como conviver com a aparente demora de Deus? Como ter esperança quando não há motivos para ter? Em um mundo imediatista, onde pertencemos à geração da banda larga, onde a informação é muito rápida, é difícil termos uma fé que não se desvanece com o tempo. Em uma época em que fé era coisa do passado, Zacarias e Isabel nos deixam um verdadeiro exemplo de fé, serviço e devoção. Vejamos o que nos diz o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5 e 6. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. O texto narra o drama de um casal temente e fiel a Deus. Zacarias e Isabel serviam a Deus com todas as suas forças. Lucas diz que eles eram justos e viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos de Deus. Porém, eles não tinham filhos. Diante da cultura da época, faltava alguma coisa, havia uma lacuna, faltava-lhes um filho. Agora, pois, como Lucas pôde afirmar que ambos eram justos e irrepreensíveis, como afirmamos no comentário, a atitude de Lucas, que Lucas investiu tempo, dinheiro, para pesquisar tudo sobre a origem de Cristo. Ele leu manuscritos, documentos, entrevistou testemunhas oculares e, diante desta pesquisa, ele encontrou o casal Zacarias e Isabel. O termo justo, ou seja, que não deviam nada, irrepreensíveis. Notem que ser irrepreensível não significa que eram santos, não significa que não se deixavam repreender, mas denota que não precisavam ser repreendidos em coisa alguma. E para Lucas afirmar que eram justos e irrepreensíveis, ele o fez diante do que ouviu de seus parentes, familiares, seus vizinhos. Algumas lições destacamos no texto. Em primeiro lugar, temos que refletir sobre que visão a sociedade tem de nós. Qual é a visão que a sociedade tem de você? Como as pessoas poderiam definir a sua vida? Vivemos em uma época que ser cristão é sinônimo de duas coisas: ou é fanático, ou quem sabe hipócrita. A sociedade define os cristãos como fanáticos, porque muitos não conseguem equilibrar religião com a vida diária. São chamados como os crentes salgados demais. Não conseguem ter relacionamento pacífico com pessoas de outras religiões, ou até mesmo os ateus. Muitos cristãos
querem enfiar a palavra de Deus nos ímpios por goela abaixo. Nem sempre isto funciona. Sempre se acham os donos da verdade. Alguns ainda se vangloriam de ter lido a Bíblia inteira uma vez ou mais, mas a questão é se de fato a Bíblia já nos leu alguma vez. E se somos o que deveríamos ser? Temos que entender que Cristo se envolvia com as pessoas. Ele, com sua sabedoria, usou os recursos que podia para pregar a palavra. A igreja de hoje tem que entender que ser diferente não é viver dentro de uma estufa, mas é se posicionar com ética e respeito diante da sociedade. Temos que usar os recursos que dispomos para pregar o Evangelho. Cristo usou o barco de Pedro, era o que de melhor ele dispunha no momento. Cristo sabia aproveitar as oportunidades. A igreja deve aproveitar os recursos de hoje para pregar o verdadeiro Evangelho. Temos a internet como um dos maiores meios de comunicação, mas poucos, infelizmente, a utilizam com eficácia. As redes sociais tomam boa parte dos acessos de hoje em dia. Temos que planejar uma forma de anunciarmos Cristo. Temos que nos envolver com as pessoas. Temos que fazer parte dos movimentos sociais da cidade e não apenas dos nossos próprios. Qual é a visão que seus parentes não evangélicos têm de você? Ser hipócrita significa fingir ter virtudes, crenças e sentimentos que na verdade não temos. O termo hipócrita designa alguém que oculta a realidade atrás de uma máscara de aparência. É fingir ser o que não é. Será que isto te soa familiar? Ou será que é uma mera coincidência? Na verdade, todos nós somos hipócritas, pois quem não finge ser o que não é? Ou melhor dizendo, quem não tenta ser o que não é? Somos cristãos imperfeitos, falhos, carregamos nossas dificuldades aonde quer que andemos. Na verdade, buscamos ser igual a Cristo. Buscamos, ainda que não alcancemos, mas buscamos. O problema é quando fingimos uma aparência de santidade, idoneidade, falsa moralidade em detrimento do próximo. Nos tornamos verdadeiros fariseus de plantão, e isto implica na corrosão de nossa imagem diante da sociedade. Cristo não se pronunciava como acima do próximo, não se vangloriava de ser o autor da vida, mas, ao se relacionar com os homens, ele desceu as escadas e pegou em nossas mãos, pois sabia que não éramos capazes de subir os degraus. Cristo, mesmo sendo a personificação da santidade e perfeição, não usurpou seus direitos de julgar os homens, mas os abraçou e chorou com eles. Se o Filho de Deus não julgou os homens, ainda que poderia, por que nós, que não podemos, o fazemos? Isto nos torna hipócritas, ou melhor dizendo, mostra quem realmente nós somos. A Igreja de Cristo deve ser a resposta de Deus ao mundo, e não é motivo de escárnio. Paulo diz que Deus preparou boas obras para andarmos nela. Somos a Igreja, não representamos o corpo de Cristo. Nós o somos de fato. Devemos andar como ele andou, falar como ele falou e fazer o que ele fez. Zacarias e Isabel, ainda que humanos, imperfeitos, servem de referência para a igreja de hoje. Pessoas bem vistas diante dos homens e diante de Deus. Zacarias, mesmo não tendo o que tanto queria, não culpou a Deus pelas suas mazelas,
mas continuou servindo a Deus. Isabel, mesmo não concebendo o sonho de um filho, não deixou de ser piedosa e fiel a Deus. Em segundo lugar, quando Deus responde à oração, quando menos esperamos, o Deus vem ao nosso encontro e nos surpreende com as suas maravilhas. O Deus que nós servimos ainda realiza prodígios e milagres. Deus não deixou-se de ser Deus. Existem teólogos que sentam no seu trono de sabedoria, afirmando que Deus não realiza mais milagres. Alguns ainda afirmam que o tempo dos milagres ficou na era apostólica, mas Deus trabalha como quer e na hora que Ele quer. Antes de João ser concebido no ventre de sua mãe, ela já fora concebido na mente de Deus. A aparente demora não significa o descaso de Deus, mas os planos e caminhos de Deus são infinitamente maiores que os nossos. Quando a esterilidade e a velhice mostram o impossível, Deus ainda tem a última palavra. Creia na última palavra de Deus. Ela pode ser a teu favor. O texto nos diz: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Deus ainda ouve a oração de um justo. Creia que suas lágrimas não caem em vão. Deus conhece cada gota do seu choro. Durante muitos anos, Zacarias e Isabel rogaram a Deus por um filho, mas mesmo sem ter a oração atendida, eles continuaram a servir a Deus. Zacarias representa o tipo de crente que serve a Deus independentemente das bênçãos. Para ele, Deus é mais importante que as bênçãos que ele pode oferecer. Deus ainda responde o clamor dos aflitos. Ele é o Deus que faz de um ventre velho e infértil brotar um lindo milagre. Deus faz uma senhora de avançada idade abraçar um filho e amamentar. Deus é o Deus de proezas. Muitos vivem ainda a teologia de Marta. Quando Cristo chegou para ver Lázaro, o mesmo já estava morto há dias. Ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, conjugou o verbo do passado. Pelo que Jesus respondeu, seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Novamente, conjugou agora o verbo do futuro. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Veja bem, Jesus não disse que era ou que seria. Ele disse: eu sou no presente. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. O Deus que realizou proezas no Egito. É o Deus que você serve e que também adora. Seu poder é ilimitado. Deus realizou 2 grandes milagres: um ventre estéril ter fertilidade e uma senhora conceber. Para Deus, promessas e realizações é a mesma coisa. Deus não prometeu apenas a Zacarias que ele teria um filho, mas disse que sua mulher Isabel conceberia. Deus é o Deus de milagres. Confie na providência dele. Em terceiro lugar, a bênção de Deus é maior do que imaginamos. Quando Deus aparentemente demora para nos conceder o que desejamos, é porque muitas vezes a bênção é maior do que pensamos. Zacarias e Isabel queriam um filho. O sonho de Zacarias era ter um menino para educar à luz de sua religião. Zacarias queria um filho para ser sacerdote.
pois apesar de nem todos os filhos de sacerdotes atuarem como tal, era o desejo comum dos sacerdotes. Isabel queria um filho para se tornar um representante dos homens diante de Deus, mas Deus lhe concedeu um profeta. Os sacerdotes representavam os judeus diante de Deus. Os profetas representavam a voz de Deus às nações. Muito mais que profeta, João foi, teologicamente, o último deles. Sua missão: ser o precursor do Messias, preparar o caminho de Deus na terra, anunciar uma nova era. E, de fato, João Batista foi um divisor de águas na história da humanidade. Sua voz cessou o silêncio de 400 anos. Quando a perversidade tomava conta do povo de Deus e de todo o mundo, Deus levanta João para denunciar a religião morta dos filhos de Israel. João foi o primeiro pregador do Evangelho. Teve o privilégio de batizar Jesus nas águas, seu ministério, um dos mais brilhantes da história, um dos mais brilhantes da Bíblia. Eu paro para pensar que Isabel e Zacarias, ambos de idade avançada, não poderiam jamais imaginar que Deus tinha reservado para eles. Essa história é um remédio para a nossa alma. O drama deste casal representa muitas famílias em todo o mundo. Homens e mulheres que oram, choram, servem a Deus com integridade a despeito de suas lutas e também de suas angústias. Famílias que não abrem mão de servir a Deus, mesmo quando muitos viram as costas para o autor da vida, quando todos se entregam a uma vida fria, vazia, sem questionamentos, enquanto muitos vivem à margem da fé. Zacarias e Isabel brilham como luzeiros no mundo, nos deixando um exemplo de fé, serviço e devoção. O resultado foi que João Batista não foi apenas um filho, foi profeta. Não foi apenas profeta, foi o precursor de Jesus Cristo. A bênção de Zacarias e Isabel não se deteve no âmbito familiar, mas alcançou todo mundo e as eras seguintes. Que Deus nos conceda graça para vivermos como Zacarias e Isabel, que independente das circunstâncias serviam a Deus. E a bênção de Deus para as nossas vidas há de ser uma bênção não apenas para a nossa família, mas para toda a igreja, ao Brasil e, se Deus quiser, para o mundo. Amém? Reflitam nisto. Eu me chamo Luiz Cláudio.